sou a Mika com 3 N's no final e hoje eu tô aqui com o Matheus do canal All Blue. Eu aproveitei que ele tava aqui na CCXP e chamei ele pra gravar comigo no Espaço Creators pra falar de uma coisa que vocês me pedem muito aqui no canal, que é One Piece. One Piece é o amor da humanidade. Fala um pouquinho do seu canal pra quem não te conhece. Pessoal, eu sou o Matheus do All Blue, certo? É um canal de entretenimento nerd. Começou com One Piece, o nosso carro-chefe. A gente tem vídeo de One Piece todo dia lá. E a gente fala também sobre muito mangá e anime. Estamos agora também falando sobre Marvel e DC, mas o foco é mangá e anime. A gente tem 15 vídeos por semana. E a pauta de hoje é: vale a pena começar o One Piece agora? Eu sei que vale. Eu tava falando pra ele, eu sei que vale. Só que o problema, Matheus, é que eu não vejo o One Piece, eu não leio o One Piece. Então, pra eu justificar, é só, as pessoas dizem que é bom. Então, eu quis chamar você aqui pra dizer algumas justificativas aí do porquê que as pessoas devem começar a ver o One Piece agora. É porque muita gente fica com preguiça de começar o One Piece agora, porque já tá chegando no capítulo 900, mas é tranquilo. Por quê? Tudo se começa pelo começo, certo? É verdade. Uma coisa que eu gosto muito, que eu dou a dica aqui pra Mikan também, é que o Oda, o Eiichiro Oda, o autor, ele é muito organizado. Se você for ler por arcos e sagas e for separando mentalmente assim, quando vê você devora a obra. E uma coisa que eu recomendo também, o One Piece, que eu adoro essa obra, é como ele desenvolve os personagens com paciência. A gente vê muito mangá hoje em dia que parece que o autor, ele tem uma pressa em estar contando o seu plot, a sua trama. Sim. E o autor de One Piece, ele vai a cada arco apresentando o personagem com flashback, o vilão daquele momento, a entrada no bando. Ele vai levando a história de uma maneira muito gostosa. A história no começo, eu estava até falando antes, que parece que os personagens vão capinando, tudo Sim. Turma da Mônica, não é? Eu comecei nessa parte aí, eu comecei a ler One Piece, né? Quando eu era super novinha, eu comprava um mangá de One Piece que saía na Conrad ainda, nem era Panini Eu ainda. também. Aí até eu vendi recentemente meu número 1 da Conrad. Meu Deus! Mas eu gostava muito desse comecinho. É que aí eu não tinha dinheiro pra comprar o mangá naquela época, sabe? Então uma hora eu parei, mas eu acho que eu fui até o volume 4, volume 10, não lembro exatamente. E curioso, porque a edição que tu vendeu foi a que me conquistou. A primeira mesmo. Quando eu li, é meio tanco, né? Porque Sim, era fininha, assim, isso, é verdade. era metade meio de um tanto. volume original. E é muito legal. Quando eu terminei aquele meio tanco, me conquistou na hora. O traço é muito belo Era também. muito legal. E era super engraçado ele pensando, pô, eu quero ser um pirata, mas eu comi a fruta e eu não posso mais nadar porque eu virei borracha. Exatamente. Sabe? Os poderes na obra de One Piece também é um fator muito legal para você acompanhar. Porque o Eiichiro Oda, ele insere as Akuma no Mi, os frutos do demônio. Cada um tem seu poder. No começo você nem vê tanto isso. Mas depois na obra é um pandemônio, um monte de gente com poder. Como eu tava falando, começa meu Turma da Mônica e depois é tiro, porrada e bomba para tudo que é lugar. Tem guerra e tal. E tem um mundo muito vasto. Eu sei que a Mikan gosta muito de Game of Thrones. É uma história com diversos personagens, uma riqueza de detalhes geográficos e políticos. E o One Piece tem isso. Personagens Todo mundo fala muito interessantíssimos disso. e tal. Tem muito personagem com nome, e todos são legais, né? Pois é. E ele começa muito despretensioso, né? É bem simples e a história vai virando uma coisa muito mais complexa. Legal. É isso que Uma eu coisa gosto que eu acho que o pessoal fala muito que o Oda faz é colocar personagens que aparecem no primeira coisa e depois eles voltam arcos e arcos depois e tem um papel importante, sabe? São coisas plantadinhas, isso eu acho muito legal. Tem muito easter egg da própria obra em One Piece, muito foreshadowing também. Ele insere umas coisas assim até em coleções de capas, que a abertura dos capítulos de One Piece tem uma capinha, tá com a ilustração. Lá pelo capítulo 17, ele coloca uma ilustração em que o Luffy tá martelando, daquela lenda da lua, né, dos coelhos na lua. Então o Luffy tá martelando o Moshi e agora ele tá enfrentando um vilão que tem esse poder de Moshi. Legal. Então o Oda ele tem pleno controle sobre a sua obra. A gente até vê uns 3 capítulos por mês e tem uma pausa, em que a galera fica meio impaciente, mas é porque ele tá coletando dados da obra dele, ele é muito Legal. organizado. Sabe o que eu reparei agora? Que a gente não explicou o que é One Piece pra quem não conhece. É que eu sempre acho que todo mundo sabe o que é One Piece, já que é uma coisa que existe faz 20 anos, né? Isso. Já completou 20 anos ou completa 20 esse ano? anos agora em julho. Completou 20 anos One Piece. Então, eu lembro que eu conheci um amigo no Japão, que ele tinha 25 anos, e aí ele falou, nossa, eu nem vejo mais anime, mas eu assisto One Piece, eu leio One Piece, eu tenho todos os mangás, porque eu conheço One Piece desde que eu tava na escola primária. Então, uma pessoa com 25 anos está no mercado de trabalho hoje em dia, já ama One Piece. Aí você acha que todo mundo já conhece. Mas se você nunca ouviu falar no que é One Piece, você não sabe o que é, vamos fazer resumidamente. Ele quer ser o rei dos piratas. Um garoto que quer ser o rei dos piratas, ele quer toda a liberdade do mundo. Então ele sai com esse símbolo, mas ele quer arranjar amigos para realizar o seu sonho. Ele vai que é o mais
cativando as pessoas. Ele tem um carisma incrível. O Monkey D. Luffy é o protagonista. E aí vários mistérios, porque ele tem um D no nome. É um mistério que até hoje não foi explicado pra gente. O D é uma grande revelação. Tem muita teoria sobre isso, de Dawn, que é o alvorecer, Dusk, escuridão. E eu acho que isso é o mais legal, né, de One Piece, que o pessoal fala, que o que importa não é o final, é a jornada. Exatamente. Eu acho que isso é um dos maiores exemplos de como que a jornada é o que importa numa história. Tem um momento em One Piece que um personagem muito importante pergunta pro Luffy e o bando dele: quer saber onde tá o One Piece? Vou dizer. E um dos companheiros diz, o atirador do bando, pô, fala. Aí o Luffy grita: ei, cala a boca, porque o que importa é a jornada. Se ele dissesse agora, eu pararia aqui e o bando estaria desfeito. Eu acho isso muito legal. É bem legal. E aí, como que uma pessoa entra em One Piece agora? Por exemplo, se eu quiser começar a assistir, é melhor eu começar do começo? Tem filler pra pular? Se eu quiser começar o mangá, diz aí qual que é a ordem que você prefere que a pessoa comece. Eu aconselho você ler um mangá. A Panini tá trazendo o mangá pra gente aqui na Nacional, tá bem legal. A estrutura narrativa do mangá segue uma linha lógica, então você tem que ler do começo. Apesar de ser longo, mas é por todos aqueles motivos da organização e tal, que vale muito a pena. Que é diferente dos cómics americanos, que você consegue pegar uma graphic nova do Batman, O Longo Dia das Bruxas, e ler do começo ao fim, entendendo que ele já tem uma mitologia forte. É melhor você começar do começo mesmo. Pois é. Se você quiser, então, o mangá aqui no Brasil tá pela Panini e tem um anime completo no Crunchyroll também, né? Exatamente. Então tem aí os seus Ele tem dois. uma animação que é meio capenga às vezes. Mas é que anime infinito é isso mesmo, né? Acaba que os caras eles têm que produzir a toque de caixa, não tem muito como fazer um negócio. E faz muito sucesso, por isso que toda semana tem episódio de One Piece. Que é massa, assim, que eu dou muito valor, é que como essa obra é extensa, eu consigo trazer vídeo de teoria, de perguntas e respostas, do anime, do mangá, versus, imaginar as lutas e tal. Ah, muito legal. Matheus, eu fiquei muito feliz que você veio gravar comigo. Se vocês quiserem que ele grave mais vídeos comigo no canal, vocês digam aí nos comentários quais temas a gente vai gravar. A gente também vai tentar gravar aqui no Creators agora, pro canal dele. Tá um barulho aqui, espero que a gente consiga. Não vai conseguir, vai conseguir. Mas um momento, produção! Eita! Gostaria de deixar aqui um kit ao Bloom para a Mikan, com a camisa, com meu quadrinho também, eu tenho um quadrinho. Eita. E deixar um figurino do Luffy para você, para incentivar mais ainda ela a ler One Piece até agora. Obrigada. É assim que você faz eu assistir as coisas. Eu não consigo ter boneco sem assistir a coisa, que eu me sinto muito poser. E esse figure, ele congela um momento que é um dos mais importantes do mangá, que é um dos meus preferidos. Então, escolhi a dedo aí para Perez, assim. Obrigada! Então, deixem aí nos comentários o que vocês mais gostam do One Piece e quais os motivos que você recomendaria para uma pessoa começar a assistir. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. E vai conhecer ele também,